Bem, então quero em primeiro lugar quero vos cumprimentar a vocês e a todas as pessoas que veem o canal da Softguard, ou seja, o meu nome é Vítor Silva, e eu sou administrador do grupo Guardians em Moçambique. Sim, a Guardians surge, ou seja, a Guardians tem mais ou menos 10 anos, não é? Ou seja, e o que é que acontece? Acontece que ela surge numa oportunidade de negócio que nós olhamos na altura para Moçambique, ou seja, onde o país até estava com um nível de crescimento grande, e ela teve sempre como objetivo entrar dentro de uma parte do mercado que tinha a ver, que nós achávamos que a nível tecnológico, ou seja, havia uma certa necessidade dentro do próprio mercado. E nós construímos aqui a empresa dentro desse sentido, ou seja, ela tem vindo a ter um grande crescimento nos últimos anos, e cada vez mais está-se a tornar uma empresa não tanto só de segurança física, ou seja, nós continuamos com a vertente da segurança física, mas cada vez mais uma empresa tecnológica e uma empresa dentro de um conceito que tem a ver também com a consultoria, onde nós também somos muito fortes, mas sempre com uma grande vertente tecnológica, não é? Portanto, e é dentro desse caminho, é esta transformação que ela tem vindo a fazer durante este tempo todo, que nos tem permitido a nós, até mesmo nesta situação de pandemia, nós podemos fazer algumas soluções que são importantes e preparar a empresa para que, ou seja, ela comece a crescer cada vez mais, ou seja, depois desta fase menos boa que o mundo está a atravessar, não é? Portanto, basicamente é isto. Vem um bocadinho de essa nossa aposta, dessa nossa aposta que nós sempre fizemos e sempre procuramos dentro da parte tecnológica. Aliás, o país começou a dar demonstrações de que esse também era o caminho, ou seja, tem melhorado muito a nível de infraestruturas, e isso permite-nos a nós, ou seja, que nós possamos ir por esse lado da parte tecnológica. E nós estávamos à procura de um parceiro, ou seja, que tivesse uma ideia global de segurança, ou seja, não só única e exclusivamente, ou seja, na questão da alarmística, mas que pudesse nos dar, ou seja, uma mais-valia a nível de gerir, ou seja, todos os nossos conteúdos de segurança, que são vários, não é? Portanto, vai desde a segurança física, eletrónica, consultoria, ou seja, toda a própria gestão da empresa no que toca à própria segurança. E isso é fundamental para nós podermos crescer com qualidade, para nós podermos ser rentáveis, e nós procurávamos na altura esse parceiro. Nós chegamos à Softguard porque nós temos um parceiro nosso que já trabalhamos há algum tempo, que é a Visiotech, e ela, ou seja, numa das conversas, ou seja, nós temos um grande laço de confiança. E então, ou seja, surge o nome da Softguard, desencadeamos, ou seja, todo um processo de conversações, ou seja, no sentido de perceber as mais-valias de um lado e do outro, e, ou seja, estamos neste ponto, ou seja, que já estamos a trabalhar juntos, e acredito com muito sucesso. Já mais ou menos há 2 anos que nós já estamos neste processo, numa fase inicial que é muito importante, ou seja, que tem a ver com toda a capacitação de formação, porque dentro do meu ponto de vista o Softguard é um programa que é relativamente complexo devido à sua dimensão, ou seja, como eu dizia atrás, é uma solução global, e essa solução global, ou seja, carece que as equipas estejam muito preparadas, principalmente na fase de implementação, programação, ou seja, muito preparadas para depois poder passar, ou seja, todo o know-how ao resto da empresa. E nós temos esta primeira fase, e agora estamos numa segunda fase, onde sim, já estamos num processo de aceleração, ou seja, dentro desse sentido, não é? Ou seja, cada vez mais, ou seja, nós sermos melhores e olhando para o produto cada vez de uma maneira mais diferente, não é? Não sei se será aqui o conteúdo certo ou o local certo para falarmos, mas há uma outra empresa que nós temos a nível tecnológico, é a iTech System, e acredito que no futuro, ou seja, seremos um grande parceiro também com essa empresa tecnológica, e só tecnológica com a Softguard, pelo menos iremos trabalhar dentro desse sentido. Sim, mas aqui existe acima de tudo
por isso é que eu dizia, ou seja, a capacitação, não é? Nós temos uma estrutura, ou seja, entre as duas empresas em Moçambique, que pode atingir, ou seja, 7.000 colaboradores. Estamos a falar, ou seja, de uma máquina muito grande, não é? Ou seja, onde tivemos que obrigatoriamente, ou seja, que dá muita formação, tivemos que olhar para a empresa toda e reestruturar a empresa dentro do programa software, porque, como eu digo, ou seja, não estamos a falar de um programa só para uma questão de alarmística, uma questão de controle de vigilantes. Não, estamos a falar num programa que ele é global a nível de segurança. Aliás, há aqui um aspecto que eu acho que é muito importante e eu acho que é nisto que nós no futuro, ou seja, vamos colaborar muito, não só na Guardant, mas na iTech System, que tem a ver com isto, tem a ver com, ele é moldável, podemos fazer dentro da área da segurança e dentro do reporte de segurança, nós podemos fazer projetos à medida. E mais uma vez, ou seja, Moçambique é um país, Portugal é outro, Brasil é outro, Argentina é outro, México é outro, os Estados Unidos é outro, e ele tem essa capacidade de se moldar a cada realidade. Até porque, vamos imaginar, ou seja, e falando de Moçambique, é um país muito grande, onde nós temos vários tipos de obstáculos, ou seja, ao longo das províncias. E isso também, ou seja, faz com que demore algum tempo para nós fazermos essa implementação e fazermos o modelo certo para cada província. Por exemplo, dou um exemplo muito simples, mas acho que esse até é um bocadinho global. Se é um meio urbano, ou seja, tem uma característica, se é um meio rural, tem outra. Portanto, ou seja, e é um bocadinho por aí, não é? Ou seja, e depois para cada tipo de projeto, não é? Ou seja, se é banca, se é petróleo, se é gás, se é carvão, se é área residencial, ou seja, cada área é uma área, e então, ou seja, nós temos que desenvolver um produto específico para cada área. E é dentro disso que demorou mais algum tempo, mas acho que é um processo normal. E não sei, por acaso não sei os dados de cor, mas sei que temos vindo a crescer com vocês de uma maneira, acho, consistente, não é? E acredito que nos próximos anos isso vai acontecer. Apesar que nós tivemos aqui um revés, ou seja, no ano 2020, que tem a ver com a pandemia, que se abre aqui algumas portas de negócio, mas não podemos também nos esquecer que o setor todo em si tem muito menos dinheiro e ao ter menos dinheiro, obrigatoriamente, ou seja, nós, todas as empresas, nos ressentimos muito disso, mas mais uma vez nos leva para um caminho, que eu acho que é o caminho certo, que é a tecnologia. É assim, mudou obrigatoriamente, ou seja, quando nós procuramos um caminho diferente, não é? Portanto, ou seja, e mais uma vez eu volto a este ponto, ou seja, o programa é um programa muito abrangente. Quando qualquer empresa, ou seja, opta por um programa desta dimensão, ou seja, muda a nossa estrutura, mas acima de tudo mudou a nossa eficácia, não é? Ou seja, nós hoje em dia somos muito mais eficazes, somos muito mais proativos. Nós hoje, as nossas equipas de gestão são cada vez mais pequenas, com resultados, ou seja, muito melhores. Portanto, ou seja, nós hoje somos cada vez mais uma empresa mais capaz. Até porque eu defendo que cada vez mais, ou seja, e não sou eu que defendo, é o próprio mercado que está a ditar isso, a segurança é cada vez menos feita dentro de muros, ok? Mas feita, ou seja, por nós todos, não é? Portanto, ou seja, e aí é onde, obrigatoriamente, a tecnologia ela é fundamental, não é? Portanto, ou seja, continua a mudar e vai mudar muito no futuro, não é? Porque eu acredito que cada vez mais, ou seja, vamos evoluir tecnologicamente e então, ou seja, é um caminho que será de uma mudança constante, mas para melhor. Sim, eu recomendaria por duas questões muito, que dentro do meu ponto de vista são muito simples. Uma delas tem a ver com a seriedade e com a transparência, ou seja, que a Software trabalha no mercado e tem trabalhado connosco. E não só connosco, ou seja, nós temos vários reportes, ou seja, dentro desse campo, que a Software, ou seja, tem essa maneira de estar no próprio mercado. E depois, ou seja, a qualidade do próprio produto, não é? Portanto, ou seja, como é lógico, ou seja, nós não só o grupo Guardians, mas eu próprio, ou seja, estou ligado a outras áreas tecnológicas, tenho outras empresas dentro da área de tecnologia, permite-me avaliar e conheço muita coisa dentro do segmento e sem dúvida nenhuma, ou seja, o produto mais completo é o produto da Software. Portanto, recomendaria por esses dois motivos e acredito outra coisa, acredito que a visão que também eles têm e vocês têm neste caso
para o futuro, ou seja, é correta, não é? E dentro desse ponto de vista, ou seja, acho que todas as empresas que se puder juntar ao projeto Softguard, ou seja, estou mais perto do sucesso. Sim, eu acho que as novas gerações vão ter um caminho difícil, porque o mercado acelera muito rápido, não é? Portanto, ou seja, nós dentro na minha geração e na geração anterior, ainda houve aqui alguns períodos de maturação, não é? Ou seja, para que nós pudéssemos nos adaptar, ou seja, à evolução. Hoje em dia a evolução é muito rápida, não é? Portanto, ou seja, as novas gerações vão ter que ter essa capacidade de se moldar rapidamente. Mas eu acho que, e é isso que eu queria deixar, ou seja, eu acho que um dos fatores importantes para o sucesso é a capacidade de sacrifício, não é? E as novas gerações, elas têm que ter essa capacidade para poderem, ou seja, serem cada vez mais fortes. Mas o conselho que eu lhes dou é, ou seja, não desistirem, serem fortes e cada vez mais ter essa capacidade, a capacidade de se adaptar rapidamente a qualquer tipo de mercado, porque hoje em dia é isso, não é? E nós temos de estar preparados para isso.